Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata e professora de homeopatia. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de matérias médicas, o estudo que vocês mais amam de perfis homeopáticos, como a gente costuma dizer dentro do nosso nicho homeopático. Então, aqui nós vamos estudar, sobretudo, o perfil psicológico, o núcleo do sofrimento psíquico de determinadas matérias médicas. Para quem não tem a mínima ideia do que se trata matéria médica, vocês podem tomar esse termo como sinônimo de medicamento homeopático. Então, a ideia da matéria médica é trazer todo o escopo curativo de um medicamento homeopático, ou seja, o que ele cura é adequado para a pessoa que padece de que tipo de sofrimento. A ideia aqui nesses estudos é lançar mais luz sobre a raiz do sofrimento dessas personalidades sobre as quais a gente discorre. A ideia é lançar muito mais luz sobre a raiz em detrimento dos ramos, do tronco que vem como consequência dessa raiz, pessoal, que é aquilo que eu sempre falo. Sobre ramificações, a gente já tem uma bibliografia muito extensa se debruçando sobre esse assunto, sobre consequências de uma causa matriz, mas a gente tem muito pouco material enfocando na causa matriz. E faz muito mais sentido, é muito mais inteligente a gente se debruçar sobre a causa matriz por um motivo óbvio, ela é a matriz, ou seja, entendendo a matriz, a gente consegue, inclusive, deduzir que ramos podem despontar dessa matriz. Então, a ideia aqui é falar do cerne de sofrimento das personalidades homeopáticas, a gente vai fazer o mesmo hoje com Lilium tigrinum. Pessoal, eu sei que, de novo, a gente volta aqui ao reino vegetal e os colegas queriam que eu começasse a tratar mais sobre reino mineral, sobre sarcóides, nosódios, queriam que eu falasse mais também sobre fungos, animais, enfim, a gente vai dar prosseguimento. A ênfase nesse ano vai recair sobre os outros reinos além do vegetal, pessoal, mas, de certa forma, apesar da gente ter voltado ao reino vegetal, nós vamos retomar o trabalho no reino vegetal, todavia com enfoque numa classe específica vegetal sobre a qual a gente quase nunca fala aqui no canal, pessoal. Então, nós vamos falar sobre um exemplar monocotiledônea, que é um lírio. Letícia, eu não tenho a mínima ideia do que você está falando, eu odiava biologia no ensino médio, então não sei o que é monocotiledônea. A monocotiledônea, pessoal, basicamente ela é uma... já deixo claro, pessoal, que no YouTube, para todo mundo aí, o acesso gratuito, no caso dessa aula, vai ser concedido até uma certa altura da aula. O restante vai ser disponibilizado única e exclusivamente no nosso streaming homeopático, ou seja, no HomeoHub. Então, vocês vão ter acesso aqui à primeira parte da análise. Quem quiser se aprofundar terá de adquirir a segunda parte. Que eu veementemente sugiro, porque aqui vai ficar só a superfície da superfície da superfície da análise. Então, monocotiledôneas, que era justamente isso que a gente estava falando. Monocotiledôneas, pessoal, basicamente vou citar alguns exemplos para vocês e vocês vão perceber que existe uma morfologia distintiva desse grupo de plantas. Então, cana-de-açúcar é uma monocotiledônea, as orquídeas são monocotiledôneas, a aveia é uma monocotiledônea, o bambu é uma monocotiledônea, as gramíneas, de uma forma geral, são monocotiledôneas, pessoal. Então, se a gente compara, por exemplo, um pé de cana-de-açúcar, a gente compara com um feijão, pé de feijão ali, que seria uma dicotiledônea, a gente nota algumas distinções muito marcantes no padrão da raiz dessas plantas. A raiz da monocotiledônea, que eu, infelizmente, o quadro está aqui, mas eu não vou poder usar, pessoal, porque senão vou ter que rearranjar aqui a disposição da câmera, enfim, vou ter que ter algum trabalho estrutural aqui, deu muito trabalho para chegar até essa conformação aqui agora, né, nesse momento. Então, mas tenham em mente que a raiz da monocotiledônea, a gente tem uma raiz mais dispersa, a gente não tem esse eixo muito marcado à disposição das folhas. Também uma folha monocotiledônea, pessoal, ela tem as ranhuras longitudinais. Vocês peguem ali no pé da cana-de-açúcar, o milho também a gente consegue enxergar bem. A folha, ela tem várias ranhuras longitudinais muito diferentes da folhinha ali do pé de feijão, onde a gente percebe aquele típico padrão. Nós temos uma ranhura central na folha, e aí dessa ranhura central partem aquelas nervurinhas. Essa é a folha das dicotiledôneas, que é que a gente vê na maior parte do tempo aí na natureza, na nossa flora brasileira. A gente tem muitos exemplos de dicotiledôneas e normalmente a gente consegue elencar mais exemplos vegetais de dicotiledôneas do que de mono, no caso. Mas para que vocês tenham em mente mais ou menos o que eu estou falando, monocotiledôneas, pensem em bambu, pensem nas gramas, pensem nas orquídeas, na aveia, vegetais que tenham mais ou menos essa morfologia. Lilium tigrinum é um lírio. Um lírio é uma monocotiledônea, pessoal. Todos os lírios são monocotiledôneas. E isso, para a homeopatia, já é algo digno de nota. Letícia, mas para que você está trazendo todo esse preâmbulo? Porque mesmo dessa constatação, nós já retiramos uma série de implicações, pessoal. Então, mesmo quando a gente se debruça, vocês sabem que a minha forma de analisar as personalidades é sempre
explorando aquelas características mais abrangentes, até por fim a gente convergir para aquelas mais particulares. Então, a ideia aqui, a gente vai tentar seguir exatamente o mesmo caminho. Então, do fato de ser uma monocotiledônea, a gente consegue, só pelo fato de Lilium tigrinum ser uma monocotiledônea, a gente já consegue extrair algumas informações daí. Depois, pertence à ordem dos lírios, a gente já consegue tirar algumas informações daí. Depois, estágio, depois miasma. Então, todas as categorizações, no caso de uma personalidade homeopática, elas não são feitas por acaso, pessoal. E todo esse trabalho que está sendo empreendido, principalmente por homeopatas contemporâneos, tem como objetivo facilitar a nossa vida no seguinte sentido. Se a gente tem em mente os traços distintivos de uma monocotiledônea, a gente se depara com um indivíduo ressonante com uma monocotiledônea, pronto, já facilita o nosso trabalho, que a gente já sabe onde buscar. Eu não sei exatamente qual o simílimo dessa pessoa. Se eu fosse avaliar só o conjunto de informações que ela me trouxe até agora, com isso, eu não consigo chegar ao simílimo, mas eu sei onde buscar. Ah, ela tem tendências a um certo autocentramento, ela tem uma tendência a um certo narcisismo, então eu já sei que muito provavelmente eu tenho que buscar aqui. Pronto, a gente já está filtrando a busca, compreende? Então, no caso da homeopatia, a gente tem um conhecimento acerca das implicações de uma personalidade estar categorizada nas monocotiledôneas, está na ordem XY, está na família ZX, isso já faz uma grande diferença, porque facilita a busca. A gente sabe onde a gente deve buscar. A gente só tem miasma, isso facilita. A gente só tem uma ideia de estágio com que essa personalidade ressona, já facilita. Enfim, mas poucos colegas sabem o que significa, homeopaticamente falando, uma personalidade ser monocotiledônea. Pessoal, não é difícil da gente identificar, porque a gente tem a impressão que o indivíduo enxerga a vida e todas as experiências pelas quais ele passa, ele enxerga a partir do viés do autocentramento. É uma pessoa que ela tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. É uma pessoa que ela vai ter muita dificuldade no quesito empatia. Quando essa empatia acontece, pessoal, normalmente é por um viés utilitarista. Então, aí eu estou associada que esse indivíduo tem muito amor por ele, mas desde que existe todo um conjunto ali de condições para esse amor existir. Estou colocando entre aspas que isso não é amor no fim das contas, né, pessoal? Visto que a definição central de amor passa pelo máximo desinteresse, né? A definição genuína. Então, não é o que a gente vai observar aqui. Há vínculos interpessoais, mas esses vínculos são estratégicos, esses vínculos não são completamente desinteressados. Então, isso, obviamente, pessoal, levando em consideração um perfil monocotiledônea desequilibrado. Se o perfil desequilibrado, o máximo de amor que ele é capaz de despender é o desinteressado, significa que na versão equilibrada é um sujeito que é capaz de amar sem medidas, é capaz de desenvolver esse amor absolutamente desinteressado. Isso aqui não está completamente fora do rol de possibilidades dessa personalidade. Isso é muito importante enfatizar, pessoal, porque tem gente que acredita que a partir do momento que você ressona com uma determinada personalidade homeopática, você está fadado, é como se toda a sua experiência humana, é como se toda a sua personalidade enquanto ente humano tivesse reduzido ao conjunto de possibilidades daquele perfil homeopático. Isso é um grande engano, pessoal, porque você age como age, você tem inclinações que tem, não é só pelo fato de você ressonar com Lilium tigrinum, ou com Loesino, ou com Cantares e tantas outras possibilidades. Não é esse o único elemento que determina as suas ações. Você está inscrito num arcabouço cultural específico, você nasceu num país específico, você veio de uma família específica com um conjunto de hábitos e tradições, tudo isso contribui para que você seja a pessoa que é. Então, cuidado com esses reducionismos, pessoal. E o mesmo nós podemos estender para a capacidade de desenvolver virtudes. Todo mundo, mesmo sujeito Loesino aqui, que é um dos perfis mais desequilibrados, na versão desequilibrada que a gente pode imaginar, mesmo esse indivíduo é capaz de amar de maneira desinteressada. Então, pelo amor de Deus, não sejamos reducionistas ao analisar um caso clínico, ao analisar uma personalidade, ok? Então, perguntas que tenham mais ou menos esse viés reducionista, elas são muito comuns na caixinha do Instagram, por isso que eu aproveitei aqui o ensejo para já puxar a orelha de vocês nesse sentido. Mas no caso das monocotiledôneas, pessoal, o que é bem distintivo é um autocentramento, é uma autorreferência, que a gente vai observar também nas orquídeas que são monocotiledôneas. Então, o indivíduo enxerga a vida a partir do seu umbigo, a partir dos seus interesses. Então, esse é um dado que a gente precisa levar em conta. Por mais que seja um indivíduo que demonstra um certo desembaraço nas interações, tenha isso em mente. As interações, elas são estratégicas. Eu interajo com esses indivíduos, eu tenho esses indivíduos como caros a mim, indivíduos que fazem parte, inclusive, da minha tessitura familiar, porque eles garantem o meu sustento, que eles garantem a minha estabilidade, porque eles garantem, pelo menos no sentido de reciprocidade, um sexo, uma troca. Então, são pessoas que me fornecem o que eu preciso. Então, veja o viés do autocentramento acontecendo aqui. Eu falei sobre monocotiledôneas, traços gerais, num bônus do Criança Difícil, que lá eu trato de uma orquídea específica no bônus, duas na verdade, né? Eu falei sobre Cypripedium pubescens e Phalaenopsis também. A orquídea da orelha de elefante, né? Como a gente costuma denominar
vulgarmente. Então, alunos que tiveram acesso a essas aulas devem se lembrar, deve estar soando muito familiar essa descrição que eu estou trazendo a vocês. E, pessoal, veja bem, quando a gente se debruça sobre todas as implicações de uma postura autocentrada de vida, de uma postura autorreferente, a gente já consegue automaticamente chegar a algumas conclusões. Aquela pessoa difícil de lidar, a gente tem que falar com muito dedo com ela, que tudo fere o ego hipertrofiado desse indivíduo, tudo o toca, a gente tem a impressão que tem que pisar em ovos mesmo para lidar com essa pessoa, tudo ofende. Então, veja bem, um comportamento que a gente pode deduzir a partir desse traço central. A gente já pode chegar a diversas deduções, por isso que eu foco nesses elementos estratégicos com vocês, para vocês não se aterem à decoreba, pessoal, porque se você entende a raiz, o núcleo central do sofrimento, a dedução, todo o raciocínio é passível de dedução aqui. Então é essa a ideia, treinar o olhar de vocês para capturar o fundamental. Então eu tenho uma postura autocentrada, pessoal, mas tudo isso parte de uma espécie de crença basal. Essa crença, o sujeito monocotiledôneo, pessoal, apesar de serem pessoas muito conscientes, tanto do meio quanto de si, raramente o indivíduo vai verbalizar isso aqui pra gente, mas é como se isso fosse uma sensação basal, uma experiência basal, uma experiência muito visceral desses indivíduos, que é como se, pessoal, pelo amor de Deus, não estou dizendo que aconteceu isso, literalmente, mas a impressão que a gente tem é que eles acabaram de sair de um patamar, de uma espécie de dimensão onde eles gozavam de uma máxima comunhão, de uma máxima unificação com a consciência divina. Algumas pessoas, dependendo de suas orientações espirituais, podem ter essa metáfora como uma analogia correspondente ao que de fato aconteceu, como uma possível explicação para como é que a gente veio desembocar aqui, enfim. Mas no caso das monocotiledôneas, isso é muito real. Pessoal, realmente a gente tem a impressão de que esses indivíduos veem a vida a partir desse prisma, a partir dessa pequena narrativa. Não, eu era um pensamento divino, estava na máxima comunhão com Deus. E por fim eu vim parar aqui, eu desemboquei nesse plano. Mas eu estava no pensamento de Deus e agora eu estou aqui. A partir dessa experiência, pessoal, que é isso, raramente a pessoa vai verbalizar a coisa dessa forma, é uma impressão que a gente tem no máximo, chega a uma impressão conforme o que a pessoa vai verbalizar para a gente. A partir disso, a gente consegue entender algumas inclinações das monocotiledôneas, como o desejo de reproduzir essa comunhão. Então, é um indivíduo que, como ele sente que ele saiu da consciência divina, onde ele era uno com Deus, ele traz essa experiência de unidade para cá também. Então ele sente que ele não precisa de nada do mundo externo, ele já está completo. Até cair a ficha de que ele se separou da centelha divina, de que agora ele precisa recuperar esses fragmentos de si mesmo, ele precisa se reintegrar novamente, aí já são outros 500. Esse é o desafio das monocotiledôneas. É entender que essa autossuficiência estrita ela é impossível. Eu preciso dos outros, sim. Eu preciso ter a humildade, aqui vem uma palavra-chave para as monocotiledôneas, eu preciso admitir que eu preciso dos outros, que eu sou insuficiente, que eu não me basto. Então, o indivíduo tem muita dificuldade de virar essa chave. Consequentemente, pessoal, nas monocotiledôneas a gente vai ter vários perfis homeopáticos que têm muita dificuldade de digestão, que têm muitos problemas digestivos. Por quê? Porque a nutrição, nesse plano, vem de fora para dentro. Eu não consigo me suprir nesse aspecto. Só que como assim, gente? Eu vou pegar alguma coisa de fora para dentro, mas eu sou completo. Ué. Como é que eu posso precisar de um alimento que vem de fora? É um contrassenso. Por isso me faz mal. É como se com o passar mal, em termos digestivos, eu estivesse corroborando essa crença de que eu não preciso de nada que vem lá de fora. É a mesma coisa em relação a tudo que vem de fora, pessoal, é a mesma coisa em relação ao conhecimento. Por que lírios e orquídeas têm muito problema de raciocínio? É justamente por essa relutância em assumir que eles precisam de algo de fora. Pessoal, como assim? Eu preciso aprender. Mas eu era uno com a consciência divina, eu próprio, era como se eu fosse um Deus completo, agora eu estou nesse plano, eu vou precisar aprender alguma coisa? Como assim? Então, a pessoa pode não ter consciência disso, pessoal, mas muito da dificuldade de receber conhecimento, quando a gente entende a raiz do sofrimento das monocotiledôneas, a gente automaticamente consegue estabelecer essa correlação, esse paralelo com essa crença basal, como disse, muito visceral, de que raramente a pessoa é consciente, consequentemente, raramente ela vai verbalizar a dificuldade que ela tem em relação à atenção através dessa analogia que eu estou trazendo a vocês. Então a gente tem problemas digestivos por causa disso, problemas de atenção por causa disso, embora, pessoal, veja bem, aqui nós tenhamos um desenvolvimento significativo da razão, da intelecção, são pessoas que questionam muito, são pessoas que pensam muito, são pessoas que são muito inquisitivas, perguntam muitos porquês. Crianças orquídeas, elas raramente se contentam com uma educação moralista, por exemplo. O que eu quero dizer com educação moralista? É aquela educação do tipo, porque sim, sim, porque não, que não.
Então, é quando os pais não concedem maiores explicações acerca do porquê de eles estarem orientando a criança a agir daquela maneira e a estão proibindo de agir na via contrária. Então, para essas crianças ressonantes com lírios, orquídeas, é muito difícil elas simplesmente engolirem o porquê sim, porquê não tem que descobrir o porquê. Veja bem, pessoal, são pessoas que elas sentem que elas têm como missão trazer aquele paraíso, aquele Éden onde prevalecia a máxima unidade com a centelha divina. A minha missão é reproduzir aquele Éden aqui. Olha só a presunção, pessoal. Daqui vocês já podem deduzir a arrogância, a dificuldade de ter alguma mesmo humildade aqui. Então, são pessoas que encabeçam de corpo e alma essa missão. São pessoas que sentem que elas estão aqui para isso. Viver uma vida sobrenatural no sentido mais estrito do termo. Então, eu preciso reproduzir aquele Éden, aquela dimensão edênica de que eu parti. Então, nada, absolutamente, é tomado para eles como algo banal. São pessoas que têm automaticamente uma inclinação hedonística muito grande, pessoal, porque elas têm uma experiência com a criação como se, de fato, tivesse embutido algo de sobrenatural na criação. A gente vai observar muito isso já falei sobre essa matéria médica Vanilla. Em Vanilla existe uma gourmetização de tudo, sobretudo da alimentação. Então veja bem, como essa ideia de reproduzir o paraíso na Terra se reflete em Vanilla, que tem uma relação toda especial e controversa com a alimentação. Não. Vai preparar o alimento assim, de qualquer jeito? Não, esse que está preparado de qualquer jeito assim, eu não vou comer, não. Tem que ser um alimento bonito, tem que ser um alimento vistoso, tem que ser um alimento preparado de maneira toda especial, só assim que eu consigo comer. Então é a mesma coisa no caso do sexo. Não, sexo de qualquer jeito? Não, tem que ser uma coisa especial, cheia de nossa senhora, preliminares, cheia de preliminares. Vamos comprar uma roupinha ali para fazer um showzinho para o meu marido, para minha esposa, seja lá o que for, né, conforme as preferências aí de cada um. Então, nada, nenhuma experiência carnal ela é vivida de uma forma banal, pessoal. Isso tem um lado bom e um lado ruim. A gente vai falar sobre a faceta sombria dessa tendência à espiritualização do banal, que isso pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Então, por isso a gente tem a impressão que são pessoas muito passionais. Elas são muito apegadas à boa comida, muito apegadas ao bom sexo, muito apegadas à diversão, ao que a vida tem a oferecer de bom. Porque, veja, eu encaro realmente como uma missão séria que eu estou assumindo aqui de reproduzir o Éden, como se o Éden ele fosse essa dimensão, ela fosse um ambiente receptivo, um ambiente adequado para a reconstrução desse Éden. Então, tudo aqui pode se tornar sagrado novamente. Então, é claro que se eu enxergo a vida a partir desse prisma da não banalização, então automaticamente é como se tudo tivesse mais cores para mim. Não, aqui é aqui que vai ser o meu novo Éden. Eu saí do Éden, vou reproduzir isso aqui novamente e é perfeitamente possível, porque tudo é mágico aqui, tudo é obra da criação também. Então, por que eu não consigo trazer o paraíso para cá? Então, por isso mesmo, as experiências terrenas não são tomadas como algo totalmente desprovido de deslumbramento. É claro que isso pode levar o indivíduo a vícios diversos, daí realmente ele perde de vista o sobrenatural para enfocar-se única e exclusivamente na experiência carnal, na experiência material, mas aí são outros 500. Mas eu estou batendo muito nessa tecla, pessoal, que lírios e orquídeas são pessoas normalmente muito espiritualizadas. Então é muito difícil você encontrar uma monocotiledônia com uma orientação ateia, muito difícil você encontrar uma monocotiledônia sem um conjunto de rituais, conjunto de liturgias que ela obedece diligentemente. Então, a busca espiritual, a busca por um significado que transcende a materialidade é tipo das monocotiledôneas, exatamente por isso que eu acabei de falar. A ideia é reproduzir aquela experiência de máxima comunhão divina aqui na Terra. Outra coisa, pessoal, se eu sinto que eu acabei de sair do Éden e onde eu gozava da máxima perfeição, aqui é outra dedução a gente pode chegar, se é essa minha crença basal. Eu sou perfeita. Eu não, é aquela necessidade de trabalhar a humildade que a gente comentou anteriormente. Então, são pessoas que automaticamente a gente vai perceber um apego excessivo à própria aparência. Daqui a gente já pode depender qual a origem do próprio narcisismo, embora a gente não perceba, no caso das monocotiledôneas, o narcisismo única e exclusivamente voltado à imagem pessoal, a um apuro estético desordenado. Embora na maior parte dos casos, pessoal, a maior parte dos lírios, as flores, orquídeas, lírios, são sempre lindíssimas, pessoal, são flores magníficas, nunca vi uma orquídea feia nessa vida, nunca vi um lírio feio, então eles chamam muita atenção pela própria estética, são flores belíssimas, e mais, pessoal, além da beleza, no caso das orquídeas, há muitas exceções, nem todas as orquídeas têm odor, caso da baunilha, né, seria uma baita exceção, porque a fragrância da baunilha, você pode estar a quilômetros de distância que você sente, mas no caso dos lírios, quando tem um lírio no supermercado, a gente sabe que tem, pessoal, então
Geralmente é a flor cheirosa que está ali no estande da floricultura do supermercado. Quando você vai numa floricultura, se você está sentindo um cheiro gostoso, aposte, tem uma alta probabilidade daquele cheiro estar vindo de um lírio. Então, veja bem, essas flores chamam muita atenção. E um bocado disso vai se refletir na personalidade homeopática que tem ressonância com esses vegetais da classe aqui do grupo, agrupamento das monocotiledôneas. Então são pessoas que são muito vaidosas, pessoal. É por isso que, sobretudo no caso do adolescente, do jovem que tem ressonância com lírios, a gente vai observar tendências à bulimia, tendências à anorexia. São pessoas que elas vão se sentir muito atraídas por aquelas profissões que as colocam em evidência. A menina vai querer ser modelo, o rapaz vai querer ser ator, a menina vai querer ser atriz também, enfim. Então, aquela necessidade de estar em evidência, chamando a atenção dos outros para a sua beleza. Então, são pessoas que dão muito valor à própria aparência. Elas têm sempre a impressão de que elas chamam muito a atenção, pelo fato de serem muito belas, pelo fato de serem muito articuladas, muito perfeitas, enfim. A vaidade, ela aparece aqui como um vestígio dessa crença visceral, dessa crença basal de que eu vim do Éden. Bom, se eu vim de lá, eu cheguei de lá abafando, né, meu querido? Eu sou uma pessoa que cheguei de lá perfeita, né? Então, eu vim aqui iluminar os demais com a minha perfeição, com o quão bela eu sou, né? Então, é possível depreender, inclusive, a vaidade a partir dessa crença, dessa historinha que eu estou contando para vocês desde o início. E veja bem, pessoal, como eu estou o tempo inteiro sentindo que eu tenho essa missão de reproduzir esse paraíso e tudo vai começar com a minha pessoa, então, obrigatoriamente, eu devo ser um ser angelical, um ser lindíssimo. Então, além dessa vaidade que vai despontar dessa autopercepção, eu passo a ter um zelo excessivo com a preservação desse próprio corpo. Então a gente vai ver muitos distúrbios ligados ao medo de envelhecer também. Alguns alunos mais atentos provavelmente chegaram a essa conclusão. Bom, e tudo que antecede o medo do envelhecimento, tudo que acompanha normalmente o medo do envelhecimento, que o envelhecimento significa que eu vou ficar feio. Se eu vou ficar feio, então a crença de que eu sou um ser angelical, impecável, ela caiu por terra. Mas isso é muito sagrado para mim, a convicção pessoal na qual eu parei uma existência. Mas tem outra questão, que é a hipocondria. Lírios, de uma forma geral, têm uma preocupação desordenada com a própria saúde, pessoal. Por quê? Porque isso indica que, gente, eu não sou imortal. Eu vou perecer. Então, e mais, se eu ficar doente, é uma prova cabal de que eu sou mortal, ou seja, eu não sou imortal. Eu saí da centelha divina, deveria ter saído do Éden imortal, mas não, eu sou mortal. A doença está constatando aqui que eu sou um ser mortal, passível de lesões, de calamidades, como qualquer pessoa comum, ralé. Então, veja bem, a humildade de novo aqui, pessoal. E mais, uma situação que foge do meu controle. Lírios, monocotiledôneas, de uma forma geral, não gostam de manter uma relação de dependência com absolutamente ninguém, pessoal. São pessoas que vão ter muita dificuldade com a tal da intimidade. Por quê? Porque se eu me permito acessar, as minhas imperfeições vão ser acessadas também. Sem falar que, se eu nutro uma relação de dependência com seja lá o que for, a pessoa de que eu sou dependente vai me controlar. Eu não quero ser controlado, eu quero ser a dona da minha própria vida, que é um traço típico. Acho que a essa altura você já deduziu por quê. Não, ninguém pode me controlar, porque eu não preciso de tutela. Eu não preciso de orientação externa de absolutamente ninguém. Então, o medo de adoecer, pessoal, tem correlação com todos esses fatores que eu acabei de expor a vocês. E, além disso, nós temos também vínculos, como eu falei, vínculos funcionais com os demais. Sim, eu estou atrelada a você porque você me fornece alguma vantagem. Uma vantagem ligada à minha preservação pessoal, à preservação da minha riqueza, à preservação da minha beleza. Então, veja bem, a gente já entende como é que as relações narcísicas se estabelecem aqui. Então, eu vou me associar àquela pessoa que me prestigia a todo momento, que valida a minha grandiosidade, que valida a minha excelência. E sem falar que eu tenho. Aquelas pessoas, pessoal, que as monocotiledôneas dizem amar, normalmente é um amor reflexivo. O que eu quero dizer com isso é que aquelas pessoas com que eu vou estabelecer um vínculo maior, profundo, e que vão me causar uma dor de perda mais significativa, são aquelas pessoas que eu via como meu reflexo. Ou seja, ó, o narcisismo aqui novamente despontando. Eu gosto de você porque você é um exato reflexo meu. Você tem o meu jeito, você tem os meus trejeitos, você até parece fisicamente. Você fala da mesma forma, então você é minha alma gêmea. Então eu estou me deparando comigo mesmo, sou eu no espelho. Então é claro, criatura, que eu vou te amar muito. Então, monocotiledôneas, ela, sim, vai haver um vínculo muito forte com as pessoas. Não são pessoas que não vão se vincular, pessoal. É igual eu tô falando, normalmente o vínculo acontece quando é estratégico para minha preservação pessoal ou preservação de algum atributo que eu tenho para mim como muito caro, que eu tenho como muito representativo da minha personalidade. Então são pessoas que me ajudam no processo de autopreservação, de autovalidação também. Mas além disso, eu posso amar, vou sempre amar, na verdade, aquelas pessoas que têm muito a ver comigo, aquelas pessoas que são a minha cópia, a minha imagem e semelhança. Para essas eu tendo a direcionar um amor. E quando o sujeito perde o indivíduo que lhe era essa espécie de alma gêmea, uma alma reflexo, há um sofrimento muito grande, pessoal, porque isso chancela
aquilo que o sujeito não quer admitir, aquilo de que ele correu a vida inteira. Eu sou alguém que precisa de complementos. Eu não estou completo, eu sangro também, eu não me basto. Eu sofro como qualquer outra pessoa. A ruptura acontece. Mas, gente, eu estava lá numa dimensão onde prevalecia a máxima unidade, agora eu estou vivendo a dor de uma perda. A perda jamais é um elemento que as monocotiledôneas conseguem naturalizar, pessoal. Todas as perdas lhes tocam significativamente exatamente por bater fundo nessa crença da unidade, de que a unidade é perfeitamente possível. Já começa, pessoal, a entrar um pouco aqui na seara do próprio Lilium. Estou trazendo para vocês traços compartilhados por todas as monocotiledôneas, inclusive o próprio Lilium, né? A gente está falando de Lilium já. Mas tem outra questão aqui, pessoal, que em Lilium, assim, é o cerne, em torno disso aqui é que gira todo o dilema de Lilium Tigrino, que é essa questão da pureza e da culpa. Então, veja bem, eu sou um indivíduo que eu tenho essa convicção de que eu saí do Éden e eu tenho essa missão de reproduzir um Éden nessa dimensão terrena, nessa dimensão compartilhada por outros réis mortais. Então, eu estou numa missão de evangelização dessas pessoas, eu sou a luz que vai iluminar todos, enfim, além disso, né, existe toda essa pegada espiritual nesses indivíduos também, eles vão colocar uma roupagem cristã nisso aqui, vão colocar, se for adepto aqui do espiritismo, também vão trazer o matiz espírita, esse tipo de discurso, enfim, elas são pessoas que vão ter alguma religião, elas compactuam com algum segmento espiritual em alguma medida, pessoal. Então, o elemento espiritual, raramente ele está ausente, isso aqui a gente precisa levar em conta. E, em torno disso, é gerado um certo dilema aqui. São pessoas que elas padecem de uma consciência moral dilatada, pessoal. Então, o que que acontece? Eles têm, exatamente por terem uma vida espiritual que eles levam maximamente a sério, que a ideia é reproduzir essa dimensão espiritual aqui. Então, eu estou sempre tentando alinhar a minha vida àquilo que eu sinto que o divino espera de mim. Então, isso é algo muito sério para esses sujeitos. Então, consequentemente, eu levo isso para mim também. Bom, e o meu ideal de perfeição? Eu estou conseguindo atender a esse ideal de perfeição? Na maioria das vezes ele já acha que ele é perfeito, né? Mas quando há algum nível de humildade aqui, o indivíduo ele percebe que não, gente, tem muito o que eu preciso melhorar. E monocotiledôneas querem melhorar por vias próprias. Então, eles próprios buscando as próprias respostas. Então, são pessoas que estão o tempo inteiro buscando por esse processo de automelhoramento. Quando a humildade está presente, pessoal, no perfil narcísico, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas não tem só narcisista aqui, pelo amor de Deus, pessoal. Então, são pessoas que têm um ego mais extrapolado, como acredito que a essa altura vocês já conseguiram alcançar. Mas existe também a arrogância, essa presunção, pessoal, ela também se manifesta dessa forma. Quando eu tenho, por isso que todo cancerínico, a gente pode dizer que ele é presunçoso, não necessariamente arrogante, mas ele tem uma certa presunção, por quê? Porque para ele é possível reproduzir a perfeição aqui e agora. No caso das monocotiledôneas, não todas são cancerínicas, pessoal, mas elas compartilham, a grande maioria aqui apresenta traços cancerínicos exatamente por isso, porque o ideal de perfeição, para eles, é tangível, ainda nessa vida, eu vou chegar a esse ideal de perfeição. Então, obviamente, são pessoas que estão o tempo inteiro se cobrando algo nesse sentido. Estou fazendo certo, estou fazendo errado, aqui eu agi bem, será que aqui eu agi mal? São pessoas que estão tentando confirmar que a perfeição, elas podem não ter concretizado agora, mas é algo tangível para elas. Com um pouquinho de esforço, elas vão chegar lá. Então, a busca frenética pela perfeição gera uma dilatação da consciência moral. Então, são aquelas pessoas que estão, consequentemente, sempre com sentimento de insuficiência, sempre com sentimento de culpa. Ai, mas isso aqui não tá bom. Nossa, eu não devia ter feito isso. E o pior, ao invés da pessoa odiar o erro, ela passa a odiar a si mesma. Isso cria um processo neurótico, pessoal, que só Jesus na causa. Quando a gente for falar de Lilium propriamente, né, dos dilemas de Lilium, vocês vão entender a bola de neve que isso aqui vira. Porque não dá para você ser perfeito, mas o indivíduo tem a achar que é possível ser perfeito e agora, mas ele cometeu aquele deslize, então para atingir esse ideal de perfeição eu tenho que pagar por aquele deslize que eu cometi e continuar buscando por aquela perfeição que era a minha meta desde o início. Então tem sempre a sensação de que eu estou pagando alguma coisa, por algum erro que eu cometi, por alguma imperfeição, por alguma insuficiência, então não tenho paz nunca. É uma consciência moral que ela me atormenta o tempo inteiro, não tenho paz, nada tá bom, nunca tá bom, porque eu não cheguei nesse ideal de perfeição bendito. E para piorar a situação, pessoal, veja bem, são pessoas que elas tendem, como eu falei, tendem ao hedonismo. Elas apreciam muito as delícias que esse mundo tem a oferecer. Eu sinto que o Éden já pode ser experimentado aqui e agora. Então, sexo para mim não é, eu não banalizo a experiência sexual, é algo muito mais sublime para mim do que para a maioria das pessoas, porque tudo eu enxergo com esse viés espiritual também. A comida, o sujeito está comendo, parece que está entrando em transe ali com aquela comida. Então, os prazeres materiais, prazeres carnais de uma forma geral, eles são uma tentação muito grande para o indivíduo monocotiledôneo.
E, ao mesmo tempo, ele tem essa consciência moral expandida, dilatada desse jeito, com aquele chicote ali nas costas o tempo inteiro. Pessoal, uma tortura só, porque eu sou muito apaixonado por tudo que a vida tem a oferecer, mas ao mesmo tempo eu não posso exagerar, porque é pecado, que aí eu vou estar pisando na bola com Deus, eu vou estar exagerando, eu estarei cedendo à luxúria. Então, imagine, pessoal, se ainda por cima eu sou muito severo comigo mesmo em relação a parâmetros morais. Tenho todas essas paixões e sou muito severo comigo mesmo nesses mesmos aspectos. Então, aqui desponta o grande sofrimento de Lilian Tigrino. Como é que eu equalizo todas essas pulsões carnais, sobretudo sexuais, que eu percebo em mim, com o desejo de melhoramento pessoal, com o desejo de elevação espiritual? Parece que as coisas não se casam de jeito nenhum.